Boa tarde, amados irmãos, a paz do Senhor. Eu venho nesta tarde gravar mais um vídeo para vocês da palavra do Senhor, porque para mim é um prazer falar da palavra do Senhor, porque a palavra é fonte de vida, de salvação para todos aqueles que nela creem, para todos aqueles que a recebem com amor, com mansidão, com alegria, crendo que ela é vida e é verdade, que ela tem poder para transformar a sua vida, que ela tem poder de mudar a situação na qual você possa se encontrar. Mas o principal intuito da palavra para nossas vidas é a salvação. Porque Jesus veio ao mundo e foi falado que Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, que Ele veio e viveu como cada um de nós para nos trazer vida. E onde Jesus passava, vida era produzida. Se havia doenças, Ele trazia curas. Se havia morte, Ele ressuscitava. Se havia o impossível, Ele tornava possível. Então, por onde Jesus passava, coisas eram transformadas. Por quê? Porque Jesus veio trazer boas novas para nós, novas de alegria, novas de paz, novas de felicidades, novas de sabermos que por meio dele, o verbo vivo que se fez carne, que desceu do céu, para viver como cada um de nós e vencer todas as etapas que ele teve que passar sem pecar, ele nos tornou dignos de ser filhos do Pai, de entrarmos nesse reino eterno. E juntamente com ele, um dia estarmos no reino do Pai para sempre. Então, o nosso intuito como cristão é pregarmos as boas novas que Jesus trouxe para as nossas vidas. E as boas novas é boas novas de salvação. Saber que quando cremos em Jesus, quando unimos nossa vida com Jesus, vamos encontrar a salvação, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o meio pelo qual o Pai nos recebe. Então, nesta tarde, eu venho falar para vocês sobre a carta de 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, Ele busca sinceridade, do seu povo, para que vos lembrei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Então o Senhor sempre vem nos falando, sempre vem nos alertando para a sua vontade, sempre veio anunciando a sua salvação, primeiro pelos profetas, depois quando Jesus andou aqui na terra, separou os seus discípulos e os preparou para eles continuarem a caminhada que o Senhor nos ensinou, Então, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando sua zombaria e seguindo suas próprias paixões. Então, tem aquelas pessoas de corações duros que se desviam da verdade do Senhor, embora sabendo que ela é a salvação, é a vida, e eles se desviam e ainda levam muitos que podiam encontrar essa salvação para caminhar junto com eles, muitos para se perder na mesma perdição que eles tomaram rumo para a vida deles. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
Então, eles vão questionar o tempo para que as coisas do Senhor aconteçam. E o próprio Jesus disse: só o tempo e a hora só cabe ao Senhor, ao Pai. Ele sabe o tempo determinado para que tudo aconteça. A nossa missão é crer, a nossa missão é permanecer firme, a nossa missão é permanecer na caminhada que o Senhor trilhou para nós, com o coração cheio de fé, crendo que Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Quer dizer, Deus formou o mundo da água. E naquela época, quando as pessoas começaram a pecar, se desviar do caminho do Senhor, o Senhor escolheu Noé para fazer aquela arca e salvar aqueles que crescem. Mas infelizmente nenhum creu. Muitos zombaram, muitos acharam que eles estavam loucos construindo aquela arca. E só quem conseguiu se salvar foi ele e a família dele, 8 pessoas e todos os animais que entraram na arca com ele, e foram destruídos pelo o dilúvio. Então, ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então, a palavra de Deus, ela é clara e verdadeira. Ela não nos deixa enganado, ela nos mostra a verdade e mostra que há um juízo preparado para nossas vidas. Naquela época, na época de Noé, foi um juízo com água. Aqui está bem claro, está dizendo que há um juízo com fogo, para destruir toda a impiedade, todos os ímpios, todos aqueles que se desviam da verdade, que se desviam de Jesus, que não creem na salvação enviada para suas vidas. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ele tem um tempo certo para tudo. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o desejo de Deus não é que as almas se percam, não é que as almas, que as pessoas morram, se percam para a eternidade, porque morrer sem o Senhor, morrer sem crer no Senhor, é morrer para a eternidade, porque o nosso espírito, ele jamais morrerá, mas ele irá para onde a nossa escolha determinar. Então, se eu escolho servir ao Senhor, eu viverei eternamente na sua presença, mas se eu escolho o caminho contrário, eu me desvio dele, eu viverei eternamente longe da sua presença. Mas por isso que Deus ainda está usando de misericórdia, ainda está tardando o tempo do seu juízo, para que muitos se salvem, porque o que ele quer é que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Quando você vê assim um trovão bem alto que estremece tudo, O dia do Senhor vai ser multiplicadamente mais, Como quando ele foi falar com Moisés, Que o povo disse: não, Moisés, fala tu mesmo com o Senhor, porque se nós formos aí, nós morreremos, Então, pense, Imagine, Como será, Então, ele diz: no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desentregarão pela ação do calor. Pense, quando nós sentimos muito calor, muitas vezes nós já ficamos: ai, Senhor, nos ajuda. Ai, Senhor, manda uma chuva. Imagine você, nesse imenso calor, sentindo seu corpo pegando fogo. E você não vê nada, nenhuma mudança de clima, Então vai ser desse jeito,
Então a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Então, meu povo, o Senhor fala na sua palavra qual o desígnio, o que vai acontecer. Ele não nos deixa enganado. Ele apenas quer que nós pregamos o amor dele, pregamos a salvação, porque ele aceita cada um de nós como somos. Ele pede apenas um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que confesse que precisa do Senhor, que precisa de uma mudança, que reconhece que errou e que precisa de um Deus, né? De Jesus, que pagou o preço poderoso dando a sua própria vida, mas a morte não o venceu, porque ele ressuscitou e ele pode ser o nosso Salvador. Então ele quer as nossas vidas por amor, uma entrega de livre vontade para o servir e o adorar, para sermos livres do juízo que está por vir. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Ele está falando conosco e até com a sua própria igreja, né? Pessoas que vivem em santidade, piedade, amor, né? Nós devemos a cada dia procurar, né? Nós que aceitamos a Cristo, vivemos em Cristo, devemos procurar viver a cada dia uma vida santificada, porque Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos separou para vivermos sendo templos do seu Espírito Santo, e Ele pode a cada dia nos ajudar a ser uma pessoa nova, transformada, regenerada, para viver a vontade do Pai. E todo aquele que aceita ao Senhor é transformado pela presença do seu Espírito, né? E essa vida de santidade que devemos buscar a cada dia, porque nós vamos ser regenerados, né? Vamos viver uma nova realidade de vida, vamos ser transformados para vivermos conforme a vontade do Pai para nossas vidas, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão outra vez pelo fogo. Ele está nos alertando. E todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor, né? Se destruirão. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, né? Então, se nós cremos nele, se nós confiamos nele, nós sabemos que temos, né, a sua herança preparada para nós. E temos um lugar, uma terra prometida para nós, onde a sua justiça é eterna e vai estar sobre nossas vidas, vai estar nos fazendo viver o seu novo, né, que é grandioso, é poderoso, é um lugar que nós não podemos imaginar. E até podemos, né, que diz que são ruas de ouros, né, tem o seu rio que corre, né, cristalino. Então, é algo muito maravilhoso que todos nós queremos fazer parte de uma vida como essa, de um lugar poderoso que o Senhor, né, o novo céu e a nova terra onde habita a sua justiça, o lugar que o Senhor preparou para estarmos com Ele na eternidade, o seu céu de glória. Então é o nosso desejo que todos um dia possam estar neste lugar. Mas é preciso que nós creiamos no Senhor, que nós colocamos nossas vidas nas mãos dEle, porque Ele nos ama. Ele não vê nossos defeitos, Ele não vê nossas falhas. Ele quer nós como nós somos, mas com um coração verdadeiro, com um coração arrependido, com um coração que o ama em espírito e em verdade, que o busca em espírito e em verdade, que quer ter uma vida transformada para viver com Ele. Então, amados, por isso, amados, enquanto aguardais este evento, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem máculas e livres de culpas diante dele, né? Ele vem nos encontrar, Ele vem nos resgatar, Ele vem nos buscar e precisamos estar preparados
porque Ele quer nos encontrar preparados, uma noiva preparada para receber o noivo, para que possamos ir com Ele e viver eternamente com Ele na sua glória. Então, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então, Deus é longânimo, Ele está se demorando. Não é que Ele não vai cumprir, Ele está se demorando, Ele está dando uma oportunidade para que possamos colocar nossas vidas em suas mãos, para que possamos correr para Ele enquanto há tempo, podemos buscá-los, podemos clamar por Ele, podemos pedir a nossa vida transformada por Ele, para que possamos estar eternamente em sua presença, em nome de Jesus. Então essa palavra que eu quero deixar para vocês, porque como cristã, né, eu peço todo dia, Senhor, derrama o teu amor em meu coração, para que eu possa ter o teu amor em mim. Porque nós só podemos amar as pessoas se nós tivermos o amor de Deus em nossos corações. Porque o dever dos cristãos é orar por aqueles que os perseguem, por aqueles que os ferem, por aqueles que os machucam, por aqueles que desejam mal. Mas, como cristão, temos que orar, temos que amar, temos que perdoar. E como vamos fazer isso se não tivermos o amor de Deus em nossos corações? Se não deixarmos o Espírito Santo tomar nossas vidas para que possamos amar aqueles que estão perdidos? Porque Jesus não veio para os que estão no caminho. Jesus veio para aqueles que estão perdidos. E nós precisamos buscar os perdidos, nós precisamos amar os perdidos, nós precisamos chorar pelos perdidos. E é o que a gente tem feito esses últimos dias, orando para que aqueles que ainda não estão no caminho, para que aqueles que ainda não conseguiram ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, possa despertar e correr para Ele, correr para a presença dEle, para que não possa ser pego de surpresa, porque a palavra de Deus diz que Satanás anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E se ele pega alguém despreparado, desprevenido, ele traga. E aquela vida se perde e nós como cristãos devemos amar. Se nós não temos o amor, peçamos, derrama, Senhor, o teu amor em nossos corações. Dai-nos um coração igual ao teu, cheio de amor. Como tu veio, Jesus, nessa terra e amou as pessoas, aqueles que te feriram, aqueles que te bateram. Tu foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Tu não revidou, Senhor, que nós possamos pedir esse amor em nossos corações. Nós não vamos ser hipócritas. Nós não vamos dizer que precisamos desse amor, que nós amamos as pessoas assim. Não é verdade. Muitas pessoas não conseguem amar por ver a maldade que está no mundo, por ver a maldade que está espalhada no mundo, por ver a violência que está espalhada no mundo. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a amar. O Espírito Santo de Deus nos capacita a amar. O Espírito Santo de Deus nos unge para amar, para clamar, para pedir, clamar ao Senhor por essas vidas, para que eles possam ser livres e servir ao Deus que enviou Jesus por esse mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo é todas as pessoas que habitam no mundo, porque o que precisa ser salvo são as pessoas. Então Ele amou a todos. Jesus veio por todos, importa apenas que creiamos nesse sacrifício de amor, que tenhamos fé e que possamos entregar nossas vidas nas mãos dele, porque o mais ele faz, o poder é dele, tudo ele pode. E o nosso dever é apenas crer, ter fé, se entregar e a cada dia buscar ser canais da sua palavra, ser canais
das suas maravilhas. E essa é a palavra que eu deixo para todos nós esta tarde, para mim mesmo, porque a cada dia que eu leio a palavra, ela está me ensinando também. Ela vai me ajudar a crescer também. Então é para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma tarde de muita paz e uma noite transformadora pela sua presença, porque a cada dia vivemos para crer nas grandezas do Senhor, para pedir que Ele nos surpreenda, porque Ele é um Deus surpreendente. Ele tem feito muitos milagres, Ele tem feito vidas retornarem, vidas voltarem, vidas que estavam presas, vidas que estavam cativas, vidas que estavam sem esperança. E estamos vendo o Senhor agindo com milagre. E nós temos que sempre louvá-lo e agradecê-lo, porque a palavra diz que em tudo devemos dar graça, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos em que esperamos algo e ainda não chegou, mas demos graças, porque o Senhor é o que pode fazer e está preparado para fazer, e no tempo certo Ele vai fazer. Então, louvemos sempre, porque a palavra também diz: tudo que vive e respira, louve ao Senhor. Então vamos louvá-lo, porque quando louvamos, estamos unindo nossas vidas com Ele, estamos nos conectando com Ele e somos alegres, somos felizes. E a alegria dele é a força que nos sustenta a cada dia. E é essa palavra que eu tenho e essa palavra que eu deixo. Eu me chamo Dani Oliveira, como muitos me conhecem, aqui pelas redes sociais. Peço que vocês possam curtir, compartilhar, que é bom sempre compartilharmos as grandezas do Senhor. Tem o meu canal no YouTube também, quem puder se inscrever, É maravilhoso sempre compartilhar o que é bom, o que edifica, o que nos faz crescer, porque isso é o mais importante a cada dia para nós. Em nome de Jesus, amém.